se apagar. E a Bíblia nos mostra aqui que Deus deu ordem a Moisés para falar com Arão e seus filhos, que era preciso manter o fogo do altar aceso, mas a cinza tinha que ser tirada, amados. Não poderia ficar cinza no altar, as cinzas do altar tinha que ser tirada. Toda noite, amanhecendo, o fogo tinha que estar aceso. Não poderia se apagar aquele fogo, e o altar não poderia ficar sem o holocausto. A Bíblia nos diz que Deus designa Arão e aos filhos de Arão, e Deus dá uma ordem: o holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá suas túnicas de linho. O sacerdote tinha que estar bem vestido, tinha que estar com melhores roupas que foi elaborada por Deus. Entenda aqui comigo. O sacerdote, ele usava na cabeça uma mítria, que significa perdão pelo pecado ou humildade. Havia uma lâmina no turbante da mítria, havia uma lâmina ali da mítria, do turbante, que era considerado, seu significado é perdão pelo pecado da arrogância, santidade, ó Senhor. Naquela mítria havia uma lâmina, e naquela lâmina tinha o nome ali escrito: santidade ao Senhor, santidade a Deus. Eles tinham que entender que a presença que eles estavam diante não era qualquer presença, era a presença do Deus Todo-Poderoso. Então eles usavam um turbante na cabeça, eles usavam uma mítria na cabeça, que significa perdão pelo pecado ou humildade. Amados, hoje é um tempo em que a humildade para muitas pessoas já não existe mais. Pessoas que perderam a humildade, não sabem o que é ser humilde. Aqui nós vemos que o sacerdote, o pastor da época, a antiga aliança, ele tinha que se vestir bem para poder estar diante de Deus, diante do altar de Deus, diante ali da casa de Deus, para oferecer ali o holocausto. Não era qualquer vestimenta, era a veste específica para ele. Sabemos que existe algumas situações que é usada para cada ocasião, mas aqui a Bíblia está nos dizendo que Deus deu a ordem a Moisés e mandou Moisés chamar Arão e os seus filhos. Algo seria feito, algo teria que ser feito. O fogo tinha que ser mantido aceso. O fogo não poderia se apagar, porque se apagando era o sinal também que a presença de Deus se retirou daquele altar, daquele lugar. O fogo tinha que estar sempre aceso, continuamente, todos os dias, até pela manhã. O fogo tinha que manter aceso, irmãos. A presença de Deus na tua vida tem que estar acesa. O altar de Deus que é você tem que ter sempre a presença de Deus. Mas as cinzas têm que ser tiradas. As cinzas têm que ser removidas. As cinzas têm que ser tiradas. O altar de Deus tem o holocausto. O altar de Deus tem o sacerdote.
Mas o altar também mostra que o fogo tinha que estar aceso e não poderia se apagar. A Bíblia nos mostra aqui que Deus dá uma ordem direta para Moisés falar com Arão. Lembra que Moisés é um daqueles que foi resgatado por Deus. E o nome Moisés vem porque significa, porque das águas fora tirado. Moisés foi resgatado das águas. Moisés foi tirado, Deus deu livramento. Deus poupou Moisés para poder livrar o seu povo. A Bíblia nos mostra no versículo 10 de Levítico 6, versículo 10. O sacerdote vestirá suas túnicas de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. O sacerdote tinha que estar vestido com a túnica, o calção, e a Bíblia diz que ele tinha que tirar cinzas quando tivesse ali já queimado o holocausto. As cinzas tinham que ser tiradas, as cinzas tinham que ser removidas. As cinzas tinham que ser tiradas porque era preciso acender novamente as chamas do altar. Retirando a cinza, tirando as cinzas do altar. É preciso tirar as cinzas, amados. É preciso remover as cinzas, porque uma vez tirando as cinzas, Deus fará grandes obras. A Bíblia nos mostra aqui que Deus deu uma ordem no versículo 10 de Levítico 6, versículo 10. Depois no 11 vai dizer: depois despirá as suas vestes e porá outra, e levará cinza para fora do arraial a um lugar limpo. Aquelas vestes que ele vestiu para ir ao altar, para poder aquecer o fogo, para remover as cinzas, depois que o holocausto fora queimado, aquelas vestes ele ia ter que remover, iria deixar as cinzas ali, iria lá trocar de vestimenta, de outras vestes, porém sacerdotal. Iria voltar novamente, pegar as cinzas e levar para distante do arraial, para fora do arraial, e colocar em um lugar limpo. O que significa aqui? Que Deus, Ele está dizendo que tudo que pertence a Ele, que tudo que provém de Deus em nossa vida, ou a nossa vida, temos que estar em um lugar que é limpo, em um lugar que não contamina, em um lugar que não traz vergonha, que não traz soberba, ignorância espiritual. Então Deus nos mostra que as cinzas, elas não eram simplesmente levadas e descartadas em qualquer lugar, não, irmãos. As cinzas eram colocadas em um lugar limpo, era colocado em um lugar em que não tinha muita transição de pessoas, lugar que pessoas transitavam. Era um lugar preparado para aquele ofício, separado para ser, designado para ser um lugar de colocar as cinzas daquilo que foi queimado no altar de Deus. Entenda aqui comigo, o sacerdote tinha sobre o ombro uma pedra de ônix, memorial, significa memorial, responsabilidade por cuidado do povo. As duas pedras nos ombros tinha os 6 nomes de Israel em cada uma. Sobre as vestes do sacerdote, em seu ombro tinha 2 pedras.
E em cada uma das pedras tinha 6 nomes das tribos de Israel. Total, você sabe que é 12 tribos. Tinha 6 de uma e 6 da outra. 6 nomes de 6 tribos em um ombro, em uma pedra. E 6 nomes de mais 6 tribos no outro ombro, na outra pedra. Significa o sacerdote se lembrar a responsabilidade e carregar Israel, carregar a nação nos ombros. Carregar Israel nos seus ombros, entendendo que ele exerce um ofício diante de Deus. Aqui nós vemos que tinha os 6 nomes de Israel em cada um. O terceiro ponto, nós vemos que no lado do peito tinha o éfode, que significa perdão da maledicência. Perdão da maledicência. E o terceiro ponto nós vemos calções, os calções ou a calça, que é perdão dos pecados sexuais. Significa perdão dos pecados sexuais. O sacerdote ele tinha que se manter vestido. A sua vestimenta seria algo para poder deliberar, como refletir como espelho que o ser humano, que Israel ele tinha, e Israel eles pecavam. E é claro que devemos entender que todos pecaram. Mas aqui cada significado, cada um tem um significado. No peito havia 2 pedras. Havia pedras chamadas Urim e Tumim. Pedras esta que significa luzes e perfeição. Pedras estas chamadas Urim e Tumim, que significa luzes e perfeição, tinha no peitoral do sacerdote. A Bíblia nos mostra aqui no versículo 11 de Levítico 6, versículo 11: depois de expirar suas vestes, e porá outra, e levará cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã, e sobre ele porá a ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O sacerdote, ele tinha que estar mantendo aceso o fogo do altar, e pela manhã ele tinha que colocar lenha sobre o altar de Deus, e trazer as gorduras das ofertas pacíficas. E a Bíblia nos diz no versículo 13, Levítico 6, versículo 13, vai dizer: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não deixe que o fogo, a presença de Deus, venha se apagar, sair da sua vida. É preciso remover as cinzas para poder o fogo ser aquecido novamente. É preciso tirar as cinzas para que seja novamente colocado o sacrifício, para que seja alimentado o altar de Deus ali com a oferta, para que seja colocado novamente no altar de Deus o sacrifício diante do altar, o holocausto diante do altar.
E para isso acontecer é preciso remover as cinzas. É preciso tirar as cinzas para que o altar venha estar fumegando com a glória de Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Na cintura do sacerdote havia um cinto. E o cinto tem o seu significado, o perdão do coração. E o sacerdote entender que o seu coração é falho, é cheio de defeitos, e que o seu coração não é bom ele confiar. Então por isso que vem o cinto, que é perdão do coração. Para todos os dias o sacerdote se arrepender e se colocar diante de Deus e entender que se o seu coração é falho, ele tem que buscar de Deus o que é verdadeiro, o que é único, o que satisfaz o coração de Deus é um coração aquebrantado, um coração humilde, um coração que venha se aquebrantar diante de Deus, se derramar diante de Deus. Este coração é o que alegra ao Senhor. Nós vemos que no peitoral significava, o peitoral significava, na antiga aliança, erro de juízo. No peitoral tinha 12 pedras. Então, amados, havia uma placa de ouro em volta da vestimenta sacerdotal com 12 pedras, com fileiras assim nesse sentido, 3 pedras, nesse sentido, 4 pedras. Entenda que aqui nesta palavra nós vemos que sobre o sacerdote havia uma responsabilidade, e há uma responsabilidade enorme sobre você. Deus te chamou para este ofício, para orar pelo povo, orar pela nação, orar por todos, por toda a nação e também pela tua vida. Deus te escolheu simplesmente para isso. O tumim você sabe que significa perdão por assassinato. O urim tumim, aquelas pedras que reluzia, era muito usada no Antigo Testamento, quando alguns reis, Davi mesmo, ele precisou de consultar o urim tumim várias vezes, muitos outros. E o urim tumim, segundo alguns estudiosos, afirma que num lado de um urim tumim tinha um nome sim e no outro não. Assim muitos afirmam. E quando lançava aquele urim tumim, conforme o nome que estivesse indicando, e que reluzisse, que ela brilhava, quando era Deus que estava falando algo, assim era a forma que Deus falava. Antigo Testamento, intermédio desta situação pelo sacerdote. O povo consultava, muitas das vezes, os sacerdotes, intermédio do urim tumim, o lança-sorte, era que era descoberto qual era a situação que Deus queria passar ou falar com aquela pessoa. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Eu quero deixar esta palavra para o teu coração. Que Deus ele abençoe a tua vida. O teu ministério seja honrado por Deus. Que o teu ministério seja honrado pela presença do Espírito Santo. E que você venha sempre remover as cinzas, que nós venhamos sempre a remover as cinzas e colocar sempre lenha, colocar sempre palavra de Deus, oração, renúncia,
busca e o sacrifício não pode faltar. Nós temos que estar com o nosso altar preparado para ser sempre aquecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tema desta mensagem: tirando as cinzas do altar. Que Deus abençoe a sua vida nesta hora poderosamente. Você que entendeu esta palavra e quer fazer uma aliança com o Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei eu na sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Que Deus venha abençoar a sua vida. Você quer fazer uma aliança com o Senhor nesta hora? Eu vou orar por você. Vou orar também por você que se encontrava enfermo, se encontrava aí com várias dificuldades. Vou orar pela tua vida agora. Amém? Fecha teus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, te apresentamos esta pessoa onde está aí, Senhor. Esta pessoa que está se entregando à tua palavra, Senhor. Esta pessoa, meu Deus, que está aqui no cenário do Novo Testamento, mas ouviu uma palavra do Antigo Testamento nesta noite. E essa pessoa está se entregando ao Senhor. Por isso, meu Deus, que nesta hora o Senhor venha abençoar também e escrever o nome dele, o nome dela no livro da vida. Esta pessoa que está se entregando ao Senhor, que decidiu, ó Deus, manter aceso a presença do teu Espírito sobre ele e sobre ela. Que o Senhor venha abençoá-lo, Senhor, e cumprir a tua palavra sobre a vida deste, em nome de Jesus. Também, Senhor, eu oro, meu Deus, pelos enfermos, pelas pessoas que se encontram hospitalizadas, por cada pessoa, Senhor, que está carente, meu Deus, de ouvir uma palavra, que esta palavra venha aquecer o coração dela, o coração dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você com toda a sorte de bênção. Amanhã, assim o nosso Deus nos permitir, a partir da manhã, 11 horas da manhã, teremos uma palavra forte para o teu coração, como também à noite, a partir das 18 horas. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe.